Sejam bem-vindos ao Pedincast número 29. E eu confesso que hoje estou me sentindo muito em casa e muito feliz com o aceite desse convite. E o nosso tema central é acolher para salvar o mundo de alguém, uma escolha ou uma missão. E para discutir esse tema tão acolhedor, a gente tem a honra, de convidar, que aceitou nosso convite, a Márcia Regina Santos Grigoletto. A Márcia é graduada em enfermagem pela Unifil, pós-graduada em urgência e emergência adulto e pediátrico, pós-graduada em UTI pediátrica e neonatologia, pós-graduada em transporte aeromédico, enfermagem aeroespacial, recente essa, né? Já trabalhou no Hospital do Câncer, aqui de Londrina, no Hospital Evangélico, já foi docente do curso técnico de enfermagem na Unifil, em Londrina aqui também, e atua há 25 anos na equipe de enfermagem da UTI pediátrica do Hospital Universitário, entrou em 1998 e me acolheu muito quando eu comecei. Seja muito bem-vinda aqui, Marcinha. Obrigada, agradeço muito pelo convite de vocês, Flávia, Arnildo, me sinto assim maravilhada assim, por estar aqui perto de vocês, contribuir e falar um pouquinho de nós, da enfermagem. Esse tema, Márcia, acho que ele foi pensado desde o início que a gente começou a fazer essa proposta, Já falamos, acho que, de vários assuntos, Alguns de ordem mais técnica, outros de ordem mais emocional, quando a gente, por exemplo, conversou com algumas famílias. Mas o assunto da humanização, do acolhimento familiar, ele é cada vez mais frequente na nossa realidade. Eu acho que você colocou aqui que desde 1998, então a gente tem uma convivência profissional muito parecida ali dentro. Verdade. E assim como eu vi, você deve ter visto também muitas transformações dentro do hospital, dentro da pediatria, dentro da UTI pediátrica, no que se refere à humanização e acolhimento dos familiares. Então, nós não encontramos ninguém mais adequado do que você para falar um pouco sobre esse assunto. Fico muito feliz, por ouvir isso de vocês e o tempo todo nós precisamos fazer o melhor e o melhor é para eles, Eu achei até muito bonito quando eu falei assim, olha essa caneca aqui, por ele, para eles e com eles. Se nós não estivermos com ele ali dentro da UTI, para eles, então não vai ser missão, Muito bom estar com vocês aqui. Viu? E a Marcinha representa uma equipe que nos acolheu, há muitos anos, por bastante tempo. E meu caminho com o seu se cruzou, acho que foi em 2004, se eu não me engano, Sim, logo que eu entrei, 98, 2004, logo que eu entrei, acho que a primeira turma da residência, não foi? Foi a segunda. Nossa, a segunda turma, isso mesmo. Segunda turma, e que era tudo muito novo, e que vocês foram para acrescentar. E eu achava engraçado, chegavam ali, tudo muito com medo, Uhum. Tanto da enfermagem quanto da medicina. E a gente estava ali para acolher, E a gente fala assim que quando a gente acolhe com verdade. Porque se você não acolher com verdade, eles vão sentir. Uhum. Eles sentem, Todo mundo que entra ali dentro sente os mais velhos, Os mais velhos. E quando a gente acolhe com verdade, isso se dá também para com o paciente e o familiar. É o acolhimento, E eu lembro da Flávia, gente, tanto tempo depois, E a gente sempre falando da Flavinha, o Arnildo, a mesma coisa. Vi crescer. Eu falo assim que parece assim que eu sou a mãe e vi crescer, E é muito bom isso tudo. Isso é muito bom. Eu lembro quando eu comecei a fazer plantão na UTI pediátrica, ainda como graduanda, junto com a professora Rosângela, que hoje é minha colega de trabalho. Eu entrava lá, misericórdia, morria de medo, E quanto que vocês, na época a Cris também, a Eliene, tanta gente que acolheu e tão bem acolhida nesse processo e são memórias que a gente traz para sempre. Sim, é gratificante nós vermos vocês crescerem, E a gente fala assim que quando nós entramos na UTI, seja lá a assistência, ou qualquer que seja ali dentro, você estando ali dentro, você tem um legado que você tem que deixar. Uhum. E eles vão passando, a gente vai deixando legado. E esse legado não é só para vocês que estão ali como o médico, a físio, a enfermeira. O nosso legado tem que ser deixado para o paciente, para a família.
né? E o acolher vocês, a gente vai melhorando e vocês vão fazendo aquilo que a gente ensinou. Mas vocês, melhor ainda, porque vocês vão ensinando para nós aquilo que nós vamos ter que aprender, porque rotinas mudam, né? E é muito bom. É maravilhoso. Quando a gente fala da nossa UTI, né, Márcia, acho que dá para usar o termo nosso, né? Sim. Porque eu praticamente passei toda a minha atividade profissional ali dentro. É uma UTI relativamente recente, né? Há pouco tempo ela completou 30 anos de inauguração, não de funcionamento pleno, né, mas de inauguração. O ano passado a residência completou 25 anos, né? Então, desde o Enio, que foi o primeiro residente, até atualmente, são 25 anos de residência de medicina intensiva pediátrica. Acho que você pegou aí 3 gerações, né? A época do Dr. Eduardo, né? Como chefe da UTI. Sim, entrei com ele. Foi o grande idealizador da UTI. Sim. Aí a grande responsável pelo crescimento e importância, né? A doutora Luísa. E atualmente eu tentando manter um pouco da qualidade, né? E como que você vê, Márcia, nesse período todo, essas transformações no que diz respeito à humanização? Algum tempo atrás nós até comentamos, por exemplo, que lá na pediatria, aquela porta que sai da pediatria tinha um trinco bem alto, né? Porque naquela época, é de uma época em que as crianças tinham que ficar sozinhas. Verdade. E o trinco era alto para que a criança não saísse e fugisse da pediatria. E era um perigo, né? Então, uma época em que os pais eram visitas, ficavam lá 30 minutos, 1 hora, visitando mesmo. Para hoje, uma realidade onde os pais estão presentes, né? Pelo menos é dado o direito a eles de estar presente 24 horas. Como que você vê toda essa mudança? O que você acha que trouxe de positivo para a família, para a criança? Olha, eu acho que a criança estar junto com os pais faz uma total diferença. Até para eles ali, a nível de cura mesmo, eu acho que a humanização... E quando nós falamos de humanização, a gente tem que parar com esse negócio de falar de humanização e não viver ela. Porque você falar que eu faço todo o meu trabalho com muita humanização, mas de que jeito? Então, a aceitação dos pais junto com os filhos ali para melhorar a enfermidade, melhorar a cura deles. Então, essa é a humanização correta, de você aceitar que os pais estejam junto com os filhos para que melhore tudo. Né? Já foi provado que com os pais junto a melhora é significante. E nós, eu falo assim que os mais antigos, né? Nós precisamos nós tivemos que precisar aceitar de uma maneira muito boa. Porque hoje, quando a gente vê que aquele quarto lá em cima, porque nossa UTI, nós temos os quartos um pouquinho afastados do salão. Quando nós sabemos que os pais estão lá dentro, para nós é um alívio. Porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa, eles estão lá dentro. Então, a humanização ela tem que ser vivida todos os dias, por nós, acolhendo. Né? Eu falo assim que isso é deixar um legado de humanização. E a humanização não é só no papel, não, gente. É viver ele todos os dias. Eu lembro de uma história, se eu posso falar essas histórias, né? Que eu fui atravessar a rua de frente do hospital e eu lembro que eu ouvi assim, ó, tia Marcinha. Aí eu olhei para trás, a gente não lembra das crianças, dos nossos filhos, né? A gente fala dos nossos filhos, nossos nenéns, né? Quando eu olhei, eu não reconheci, mas eu reconheci a mãe. Eu falei, gente, mas eu lembro dela. Ele falou assim, tia Marcinha, você não lembra de mim? Eu falei, sim, eu lembro. Mas eu falei, eu preciso puxar na minha memória. Daí ele falou assim, eu sou aquele menino, tia, que você falava todos os dias de manhã, agora é 9h30. Tá frio, tá calor, tá chovendo. E eu só sabia que eu estava lá dentro com aquele negócio na boca, ele não sabia falar que era um tubo. Porque você dizia, então aquilo para mim, uns 15 anos atrás, eu continuei a fazer. Isso é humanização. Pois é, eu já falei para você, Márcia, já falei para o Arnildo, o quanto na minha memória, quando eu comecei lá, a gente vai muito na rotina, às vezes não enxerga muito algumas coisas no início, né? E eu lembro que me impactou um dia que eu peguei você falando para uma criança,
olha, agora é tal horário, lá fora está assim, está desse jeito, agora a gente vai fazer tal coisa. Eu falei, gente, aquilo para mim parece que é uma ficha, eu tenho essa memória muito forte, eu já te falei isso, Já né? falou. Que me deu um start para muitas coisas. E quanto estudante enxergar essa postura profissional, né? Esse reflexo de como lidar, ensinar a gente a aprender a lidar com o familiar, com a criança grave, é muito importante para o aluno também informação. Né? A gente vai modificando algumas coisas assim. Sim. Eu tenho uma tática. Hoje, há uns 10 anos atrás, eu aprendi uma tática. Quando você pega o seu plantão, você absorve, mas algumas coisas você não precisa absorver. Aí você vai lá dentro do quarto, tem algumas mães que vai saber que eu faço isso mesmo. Você pergunta assim, boa noite, hoje sou eu quem vou cuidar do seu filho. E você observa já como é que ela está. Se ela está receptiva, se ela não foi receptiva com você, aí você vai trabalhar dentro daquela noite ou do dia que seja o teu horário, do jeito que ela está. Porque do filho dela eu já sei o que vai acontecer, que eu tenho que fazer assistência, mas dela não. Então, acolher, humanizar é isso. Se ela está com frio, se ela está com fome. Eu falo ela, que eu digo a família. Se ela está com frio, se ela está com fome, se ela precisa de algum telefonema. Ou seja, nós que estamos na assistência, vamos passar para a enfermeira e aí passar para o médico. Aí é multiprofissional, né, gente? Se está com fome, nutrição. Se a mãe está se queixando que tem muita secreção, a físio, e assim vai. Então, eu acho que humanizar é você dizer assim, eu sou também, né? Não é só isso, mas dizer assim, olha, eu sou quem vai estar cuidando do teu filho, vou passar a noite com você, se precisar, eu tenho isso para fazer. Eu faço isso o tempo todo. E eu acho que vai de cada um. Cada pessoa, cada profissional, ele age de uma maneira. Mas todos têm que ter o final tem que ser algo que é para eles, com eles. Né? Achei muito legal. Para ele, com eles. Se não for assim, não vai adiantar nada. Ô Marcinha, né? E aproveitando que a gente falou, você já falou mais ou menos como que você integra isso no seu dia a dia. Conta um pouquinho como que é esse processo de trabalho da equipe de enfermagem ali, né? O que a gente faz quando pega um plantão, né? Como que lidar com essa rotina, que é uma rotina pesada, que é uma rotina da terapia intensiva, e conseguir articular tantas estratégias simultâneas ali e conseguir dar conta disso, às vezes num turno de 6 horas, num turno de 12 horas. Conta como que é essa rotina. Então, você sabe que, Flávia, Arnildo, antigamente era um pouquinho diferente, né? Até mesmo a rotatividade de funcionários era diferente. Então, nós já sabíamos era um pouquinho diferente, né? Tanto que não tinha ali a físio até 1h da manhã. Graças a Deus hoje tem, né? Que é um complemento fantástico. Então, era tudo muito diferente. Os banhos eram à noite. Então, a rotina mudou. E com ela, melhorou algumas coisas e outras nós estamos nos adaptando, né? Então, assim, olha, pega-se o plantão, no plantão tem aquilo de dividir, e como nós somos uma família, e família sempre tem algumas coisas que tem que estar consertando, sempre tem aquilo, não, porque hoje não é meu dia, não é, mas independente. Nós temos que estar ali cuidando. Então, há medicações, os cuidados que precisam ser realizados, e a família está junto. Então, o cuidado centrado na família, ele tem, além de você pegar o plantão e cuidar da criança, você vai ter que cuidar também dos pais. Eu lembro que uma vez, acho que uns 10, 12 anos atrás, eu acho que o Arnildo deve lembrar, de um livro que tinha, eu acho que você também lembra, Flávia, de um livro que tinha dentro da UTI. O livro se perdeu, gente, mas chamava Mães de UTI. Você já leu esse livro? Eu já ouvi falar dele. Ele é maravilhoso. E eu lembro muito bem que dentro desse livro existia uma história de uma mãe que conta como que era a vivência dentro da UTI. Então, todas as vezes, eu nunca vou esquecer, todas as vezes quando tem uma mãe parada lá naquele banco, esperando para abrir a porta da UTI, eu lembro desse livro. É automático na minha memória. Porque ela dizia assim, eu via abrir e fechar e ninguém me comunicar o que estava acontecendo com meu filho. Hoje eu aprendi. Toda vez que abre e fecha, 2 vezes eu vejo que ninguém vai chegar até ela, eu chego, nem que eu diga apenas, vai ficar tudo bem. Você aguarda um momentinho. Isso faz toda a diferença.
Porque para ela chegar, ela pode demorar 1 hora, 2 horas, pode demorar minutos ou segundos, mas isso faz total diferença. E ela dizia isso o tempo todo no livro, que as pessoas precisam entender que a gente precisa de diálogo. Quando tiver um bom diálogo, pelo menos alguma coisa que vai ali esquentar, aquecer o coraçãozinho dela, né? Do pai, da mãe, da tia, que seja. E no meio das madrugadas acontece muito isso. Gente, eu falo assim que no meio da madrugada, quando acontece algum tipo de intercorrência, é muito triste. Fica um vazio, um escuro, e aí você tem que acolher mais ainda. E quando nesse processo da intercorrência a gente perde, fica mais triste ainda. Com desses 25 anos, eu ouvi muito choro. Choro, eu falo que o choro, que é um choro que não grita, sabe o choro que não grita? Ele é mais triste do que aquele que grita. Porque você fala, o que será que ela está pensando? É a hora que você não vai falar nada. Você só vai acolher. E isso também é humanização. Isso também é acolhimento e cuidado. Porque você não vai conseguir fazer mais nada com aquela criança. Mas com a mãe ainda vai estar lá para você acolher, né? E a gente precisa falar isso com muito amor. Então, 25 anos, 27, 28, 10 anos, 5 anos, meses, é a mesma coisa. Você vai ter que ter o acolhimento dessa família. Né? E a gente está lá para fazer isso, né, Arnildo? Né, Flávia? Eu acho que quando você fala sobre isso, mas você está falando sobre uma comunicação mesmo, né? E o quanto que isso faz realmente diferença para a família. Às vezes as pessoas tendem a, vou dizer, do lado da medicina, por exemplo, né? Aquele receio de que eu não quero falar as más notícias, eu não quero falar a parte negativa da história. Para a família não importa muito. O que eles querem é saber o que acontece. Então eu sempre digo hoje para os residentes, né, que ficam sob minha responsabilidade, que não importa se a notícia é boa, se a notícia é ruim, o que importa é a transparência. Porque o pior que existe para essas famílias é não saber o que acontece. Então essa questão de você comentou, para mim é como se fosse uma fotografia. Eu vi isso acontecer muitas vezes mesmo. Abre a porta, a família tenta olhar lá para dentro para ver o que está acontecendo, a porta fecha. Abre a porta fecha e realmente assim, demora para alguém sentar ali. Sim. Nem digo, nem fazendo julgamento, né? Que às vezes a pessoa está ali naquela correria. Sim. Mas aí com o tempo a gente começa realmente a perceber o quanto que eu posso eventualmente separar 5 minutos para sentar ali do lado. A criança não vai ficar sozinha, vai ter muita gente cuidando dela. Claro, né? Junto com os pais, né? Exatamente, para poder explicar, para poder dizer o que está acontecendo, né? Porque o mito que se cria na cabeça quando a gente não sabe do que está acontecendo, eu acho que é o pior monstro que a gente constrói dentro de nós. Né? Imagina só o que ela deve estar pensando, quantas coisas que pode passar ali na cabeça dela. E nesse livro ela diz assim, que parece que eu vejo tudo, as mães que ali estão, era aquilo. Ela falava, e quando tudo começou a melhorar, eu ouvi elas dizerem, o meu filho. Ela sentia ciúmes de falar o meu filho, o meu neném, você cuida do meu neném? E é assim que a gente faz com os nossos nenéns. Eu vou continuar falando isso, independente de onde eu estiver, que eu vou falar do meu neném, porque ele está sobre a nossa responsabilidade. Porque quando a gente vê hoje nas redes sociais aquelas crianças evoluindo, a gente fala, gente, eu tive uma porcentagem dessa ajuda, né? Teve um processo que foi fantástico, mas teve outros que não tanto. E a família continua ali, né? E se tiver coisas boas para pensar, como que foi aquele tempo que esteve dentro da UTI, nossa, valeu a pena. Né? Valeu a pena, mesmo que não foi feliz o resultado. Mas valeu a pena, né? Ter contato com essa pessoa, com esse profissional. Que bom, ele me acolheu. Né, esses dias, eu de férias, eu ouvi alguém dizer assim, diga para Márcia que eu estou morrendo de saudade das orações dela. Isso faz tão bem pro coração da gente, né? Sim. Saber que alguém sentiu que o abraço que eu dei, o carinho, podia todo mundo pensar dessa maneira. Eu não quero ser melhor que ninguém, eu digo isso para vocês. Mas que bom seria se todo mundo olhasse assim, usando a empatia. Porque é tão fácil falar, estou usando a empatia. E não usar de verdade. Né? Gente, às vezes não precisa fazer nada. Um sorriso que você dá, né? Já alegrou a vida. Você leva um lanchinho e você fala assim, você está com fome? Vou fazer um cafezinho.
Gente, alegra, né? Por que não pode fazer isso? Né? Ah, não, mas isso daqui não está na minha rotina. Muda a sua rotina. Porque, igual você falou, Flávia, você é escolhido ou é uma missão? Então, se você é escolhido, a missão vai ter que ser completa. Né? Não dá para se entregar pela metade, né? Não dá para fazer ou é ou não é. E é um desafio, né, Márcia? Porque é o equilíbrio do técnico, né, assim, do conhecimento técnico e do conhecimento pessoal, emocional, lidar com isso num ambiente pesado, relativamente pesado, porque é um ambiente que realmente os pais estão angustiados, as crianças estão graves. Então, como lidar com isso numa rotina corrida, né? Há momentos que está muito mais corrido, momentos que está menos. E como a gente consegue chegar nesse equilíbrio? Depois de tantos anos, tem alguma receita para conseguir, né, chegar nesse equilíbrio, assim, lidar com a assistência que você está, né, que normalmente 2 crianças que fica sob sua responsabilidade, né? Como que lida com essas necessidades físicas e emocionais da criança e da família? Você sabe que demorou um pouco, viu, Flávia? Não vou falar para você, ai, nossa, parece que a Márcia é tão ótima. Não, em 2014, eu senti uma férias, que estava de férias, e eu comecei a contar os dias de férias para voltar, mas não com alegria. Uhum. Eu falei, algo está acontecendo. E eu comecei a sentir tristeza de ver que eu ia ter que voltar para um lugar onde que eu via muita tristeza, morte. Eu falei, opa, está acontecendo alguma coisa. Foi quando eu percebi que eu precisava cuidar de mim. Então, tem uma hora que você precisa cuidar de você. Você fala, opa, peraí, deixa eu cuidar de mim, porque eu preciso cuidar de outras pessoas. Foi quando a Celiane morreu. Ela deixou uma coisa assim para mim um dia. Eu falei assim, gente, eu chorei muito por uma perda de uma criança. Uhum. E aí ela olhou para mim bem antes dela falecer, e ela disse assim, Márcia, a gente precisa lembrar que cuidar deles, nós vamos fazer o melhor, mas tem a família, tá? Olha para a família. Nunca mais eu esqueci de olhar para a família. Não foi ela quem abriu os meus olhos. Aí eu respirei, voltei e falei assim, não, eu preciso até o dia que eu estiver aqui dentro da UTI, eu preciso melhorar o meu emocional. Tá? Não é fácil, porque realmente tem dia que está pesado, tem dia que está mais tranquilo, tem dia que está pesado porque nós perdemos, e tem dia que está tão corrido, mas nós ganhamos. Uhum. Então, tem um dia que tá bom, outro dia que não, outros dias que vai, nossa, tá perpetuando essa tristeza, mas daí você retorna. Aí você precisa ter os colegas de trabalho. É a família, né? É a família. É a base. Ali. E tem família, não é? A família de vez em quando não dá uns... Dá, eu acho que isso é em todo lugar, não é? E lá nós somos família. Tem uma que tem um perfil assim, a outra que tem um perfil, né, diferenciado, outra que acolhe, outra que gosta de ficar na dela, mas todos por um bem maior. Qual que é? Cuidar. Então, se a gente cuida uma da outra, o jantar de final de ano, olha que delícia. Que a gente tem que lembrar que tem uma mãe ali que também vai comer junto conosco. É interessante quando a gente vai fazer, a gente fala, olha, o fulano vai estar aqui, então nós vamos fazer um pouquinho mais, porque nós vamos estar completando. Eu nunca vou esquecer do ano passado, quando nós fomos entregar a ceia, comer, né? E a gente chegou dentro do quarto 7, e nem vou falar o nome da mãe, e a gente entregou para ela, falou, nossa, então o ano novo existiu para mim. Eu falei, claro que existiu, com tudo para você comer, por que não, né? É uma família, e ele se estende ali dentro da UTI e da pediatria, né? E é emocionante estar ali todos os dias. Eu falo emocionante porque o ciclo meu se fecha, né? Agora, porque eu estou indo para a pediatria, mas ele é uma extensão. É do ladinho, né? Eu vou continuar vendo do mesmo jeito, né? E indo lá dentro do quarto e falando com elas do mesmo jeito, porque o cuidado eu não vou estar fazendo, mas o amor pelas mães e pelas crianças vão estar lá e eu vou estar lá junto do mesmo jeito. Né? Para mim foi um presente isso daqui. Eu penso assim, sabe, Márcia, você comenta um pouco, né, desses fatos, né, dessa questão do trabalho em si, né? Realmente, assim, se a gente for pensar, não é difícil a gente crescer do ponto de vista técnico. Basta que você faça um bom curso, que você que tem aqui 2 ou 3 pós-graduações, né, o quanto que a gente consegue crescer tecnicamente.
Mas um salto realmente vem quando a gente consegue incorporar esses elementos que você disse em relação à humanização, da empatia, do trabalho em equipe. E normalmente as chacoalhadas que a gente recebe, como você falou do caso da saudosa Celiane, né, que é acho que uma das pessoas de maior coração que eu conheci ali dentro daquele setor, a gente com essas perdas a gente começa a ressignificar muita coisa, né? E nesses 25 anos, assim, você consegue pontuar um ou mais momentos que foram assim os mais importantes da sua carreira ali dentro, da sua profissão ali dentro, mais emocionante, mais frustrante, o que te tocou mais no coração? Frustrantes é sempre quando a gente perde, né, gente? Eu me lembro de uma história eu não sei se posso falar o nome, né? Mas vou deixar ela. De uma criança que que não conseguiu, de queimado, foi uma queimadura. Nós estávamos lá em cima na UTI 2. UTI 2, sim. E na madrugada, nós colocamos ela no colo, gente, ela estava ótima, né? Nós imaginamos que estava ótima, né? Uhum. E aquele dia, aquela mãe toda sorridente, carinhosa, e nós conseguimos colocar ela no colo, e ela fez aquela fisioterapia e tal. Aquilo foi impactante para mim, né? 2 horas depois, ela teve uma parada e a gente não conseguiu reverter. E a mãe olhou para mim, assim, bem firme mesmo. E eu disse para ela assim, você não vai fazer o que eu estou imaginando. E era aquilo que ela estava imaginando mesmo, Arnilda. Ela, não, eu vou fazer sim. Eu falei, não, você não vai, porque a história dela é a história dela. A sua é a sua. Depois de 2 meses eu fiquei sabendo que ela teve uma tentativa. Isso para mim foi frustrante, porque dava a impressão que a gente podia ter feito mais. Ela ficou muito tempo ali, né, Marcinha? Foi um caso difícil. Muito tempo, difícil. E eu nunca sou de ir, quando há velórios, de ir. Uhum. Né? E eu cheguei lá nesse velório e ela estava chorando, e a hora que eu olhei para ela, ela virou as costas assim e falou assim, você veio? Eu falei, claro que eu vim, para te dar um abraço. E mesmo assim ela tentou ainda fazer isso, não teve êxito, graças a Deus. Né? Mas existem coisas boas também, né? A história da menina que perdeu os 2 bracinhos, né? Acho que não é, os 2 bracinhos. Hoje ela é influencer, Nossa, né? ela é influencer hoje. Ela faz de tudo, gente. É ela Dani, mostra. não é? Dani. Vou lembrar o arroba dela, vou marcar para vocês seguirem ela. Ela é maravilhosa. E eu fui lembrar dela mais firmemente o dia que ela foi fazer uma palestra na escola do meu filho. Uhum. Eu falei, não, eu não acredito. Mandei para ela um recado, ela falou, tia Marcinha, é você que me deu um Mickey de presente. Eu falei, gente, ela lembrou. Então tem coisas marcantes, que ela fazia carinho com o pé. Na mãe, no rosto, que eu ensinei e falei assim, olha, não tem a mãozinha, mas faz com o pé. Ela falou, é verdade, tia? É verdade. Então tem coisas boas ali dentro. Aliás, muito mais boas do que triste. A gente tem que falar, né? Por favor. Senão vai falar assim, nossa, de tudo sempre tem coisas tristes. Não, não tem só coisas tristes, tem coisas boas. De ver milagres acontecendo, né? E eu sempre falo assim, da nossa saudosa Toninha. Ah, Toninha. Que ela dizia assim, ó... Toninha cuidou dos nossos filhos, gente. Ela dizia sempre pra mim, sempre diz pra mim que a gente tem uma comunicação boa. Márcia, daquela porta da UTI. Eu sempre, quando eu entro, eu olho para aquela porta. Não entra e não sai se não for permissão de Deus. Sim. Não entra e não sai se não for permissão de Deus. Então, você fique tranquila, que quando acontece é porque Deus permitiu. Né? Então, tem as coisas boas, né? E as coisas ruins a gente precisa deletar da nossa memória. Senão a gente fica, que nem o Arnildo falou, das emoções a gente não consegue trabalhar, né? E lógico que tem perdas, né? Arnildo sabe o que eu estou falando, das perdas que até hoje a gente fica ali martelando a nossa mente. Por que foi assim, né? Em que momento, né, as coisas se perderam, né? E não dá para perguntar por quê. A gente precisa falar para quê. Para quê, né? E é um montante de sentimentos ali dentro da UTI, né? Assim, eu depois de muitos anos, sabe? Também não é sempre que eu pensei assim, né? Mas eu acho que a perda, claro que todas as perdas são sentidas, mas sempre tem algumas perdas, né? Uma ou outra, que acaba
pegando mais e a gente não sabe por quê. Não tem explicação e não adianta querer explicar. Não existe uma explicação racional sobre isso, ela simplesmente acontece. Então, se por um lado, às vezes a gente tem aquela tendência assim, de ficar só sentindo a perda, parece que simplesmente se perdeu uma vida, uma criança, e ficou por isso mesmo. Mas quando a gente consegue tirar disso reconstruções internas, né, ressignificados internos, e de certa forma a gente melhora ao tratar de outras crianças, eu acho que a gente entende a nobreza. A nobreza dessas crianças, né? Então, naquela mesma UTI 2, né, eu posso dizer que passei por uma perda como essa, que me transformou completamente como pessoa, como profissional, e olhando muito, não só para aquela situação em si, mas para todas as outras que eram parecidas, né? Sim. E recentemente, né? É algo dentro do nosso coração que é mais forte, sim, não é? É mais forte, né, Flávia? Mas é quando a gente consegue entender assim, o quanto que a gente melhorou, o quanto que a gente saiu fortalecido, não no sentido pessoal, mas coletivo mesmo, né? Coletivo. O quanto que aquela perda nos faz repensar algumas coisas. E tem uma palavra que eu sempre acho muito forte, que é a reparação. Eu acho que é assim, mais do que muitas vezes a gente lamentar, se desculpar, se justificar, é reparar. Então, assim, de certa forma, transformar aquela perda em algo maior, trazendo melhoras para outras crianças que vão vir depois, para outras famílias que vão vir depois. Então, isso faz com que aquela vida, ainda que tenha sido tão curta, né, tão breve, ela mostrou a nobreza e a grandeza que foi. São aquelas missões que a gente não consegue explicar. Não. Né? Não tem família assim que você olha e quer acolher muito mais? Né? Não só a criança, tem família que você olha assim e fala, gente, precisa muito de amor, né? E eu falo assim que estende para outras mães que às vezes está do lado, às vezes ficam enciumadas. Você sabia que elas se sentem? Elas ficam enciumadas, gente. Você fala, ué, parece que está gostando mais da outra. Eu já ouvi elas falarem isso, né? A família, assim, a mãe, no caso, mais. A mulher, ela é um pouco mais assim. E a gente começa a entender que dentro da UTI nós podemos muito mais. Sim. Né? Quando o Arnildo fala assim, se aprimorar. Gente, não dá para ficar pensando que dentro da UTI você vai morrer lá dentro e não vai aprender mais. Tem cursos aí para você fazer, aprimorar, se qualificar, voltar de novo e ressignificar. Exatamente. Né? E quando você olha para aquela mãe lá, para aquela mãe, para aquela família, você fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Mas não é soberbo. Né? É você saber realmente com humildade. Você sabe o que você está fazendo e vai fazer com qualidade. E aí ela vai confiar em você. Sim. Porque quando você chega para abordar, oi, boa noite, bom dia, sou eu que vou ficar com teu filho. E você volta de novo. Tudo bem com você? Está fazendo, olha, isso aqui eu estou fazendo. Não quiser falar também, não tem problema. Mas ela vai confiar em você. Sim. A hora que você fizer o rodízio de novo e você voltar com ela já sabe que é você. Não precisa mostrar muita coisa. Ela já sabe, é fulano de tal que está com meu filho. E é uma coisa, Marcinha, que eu enxergo que tem que ser treinado, né? Porque a gente sai muitas vezes da faculdade, ou mesmo de uma experiência inicial, é um olhar que eu vejo hoje, com mais tempo de casa, mais tempo de prática, eu enxergo hoje isso com mais facilidade do que quando comecei. É um processo, a gente precisa aprender também a ser humano, né? A humanizar a assistência. Às vezes, por ser terapia intensiva, a gente foca muito questões técnicas, pormenorizadas, segurança do paciente. E, claro, são coisas extremamente importantes. Muito. Mas tem que dar um jeito de encaixar esse olhar diferenciado. Verdade. Que é o que vai qualificar a sua assistência como um todo, completamente ali, né? Que vai significar para aquele acompanhante, né? E é um treino. Às vezes a pessoa não tem isso, né? Tão fácil. Às vezes a rotina não permite, mas é um treino diário, né? Então, mas imagina, dentro da nossa UTI, como a gente está falando, um campo totalmente maravilhoso para se adaptar desse jeito. Sim. Né? De repente, tem alguns outros hospitais, por ser privado, um pouquinho diferenciado, vai ficar... De repente, tem algumas outras normas. Mas, puxa vida, o nosso hospital lá, né? Que tem pessoas maravilhosas, com qualificações perfeitas. Não era para aprender melhor?
Não tem uma abertura boa para você falar assim, eu vou melhorar nisso, naquilo, fazer cursos, pique, né? Sabe aquelas coisas para falar assim, eu só estou acrescentando para melhorar ainda mais? Sim. Puxa vida. Então, acho que falta, às vezes, falta um pouquinho de boa vontade. Independente se você é técnico, auxiliar, enfermeira assistencial, não dá para ir lá e falar assim, eu só vou fazer isso aqui e acabou. Precisa melhorar. Mas sempre dá para melhorar, né? Sempre dá pra melhorar. Eu acho que o nosso conceito, né, Arnildo? Não é? Sempre a gente pode melhorar em algum aspecto, né? Seja ele técnico, seja ele humano. Se hoje não deu muito certo, amanhã a gente faz dar, Mas, né? Flávia, Arnildo, vocês que são ali docentes, vocês não conseguem ver quem é que vai sair bem? Dá para ver que vocês vão... Né? Tem mais perfil. Essa aqui tem perfil. Porque eu acho muito digno aquele que não tem perfil falar assim, estou saindo. É um direito também da pessoa, direito, né? Ele não se deu, é aquilo que você falou assim, ó, você a UTI te ganhou, você olhou e amou, ou você não amou. Não é? Não vai dar para falar assim, eu vou continuar, né, batalhando para ver se eu gosto. Não, gente, não é porque a pessoa é ágil. Na UTI não precisa ser ágil. Você precisa ouvir, ó. Ouvir. Né? Ouvir que o outro está falando que agora a segurança com o paciente vai ser assim, ouvir que manipular vai ter que ser diferente, é ouvir. Você ouviu e entendeu, pronto, você já está fazendo o seu trabalho perfeito. Né? Ouvir. As pessoas precisam ouvir mais. Se ouvir e entender, vai ficar de bom tamanho, gente. Eu não preciso ser simpático e ficar sorridente com você, mas eu preciso ouvir e entender e fazer. Se vai ser triste o processo para você, aí é uma escolha sua. Não é? Eu acho que é... Eu acho não, eu tenho certeza que é desse jeito. Estou falando com toda a certeza de 25 anos de dentro de uma UTI. Você precisa saber ouvir o outro. Olha, Márcia, a partir de agora, você vai ter que fazer dessa maneira. Puxa vida, você pode levar um choque de realidade e depois falar, não é que é verdade? Olha, o cuidado centrado com a família e a família junto ali o tempo todo. Foi fácil? Né? Não foi fácil. Hoje, a gente sentiria falta de se falar que a família foi embora. A gente fala, nossa, fulano de tal, parece que eu não... Cadê, né? Porque ainda mais nós trabalhamos à noite. Tem dia que a gente fala assim, ué, parece que eu nunca mais vi essa... Eu não conheço essa mãe. Por que eu não conheço essa mãe, esse pai? Porque não estava ali. A gente sente falta, tadinho. Aí é a hora que a gente vai amar ele, que vai sentir os ciúmes da outra. Fala assim, ai, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. A outra fala assim, mas é que eu estou aqui, mas estou enciumada, porque não está falando isso, não. Porque está sem o pai, sem a mãe. A gente acaba pegando eles e adotando eles ali o tempo todo. Não dá pra voltar, né? Acho que a família entrou pra ficar, né? E a gente aprendeu a conviver com eles, né? E é gostoso também essa convivência. Há desafios, como, claro, a gente sempre fala, os desafios eles existem, mas é para amadurecer como um todo. Então, tem dias que são melhores, tem dias que não são tanto, mas que serve de aprendizado para ver o que dá para melhorar. E essa parte realmente, assim, onde a gente incorporou a família dentro da UTI, talvez tenha sido um dos maiores desafios mesmo do setor. Durante todo esse tempo que eu estou lá, por praticamente 15 anos, eu basicamente fazia plantão à noite, né? Tanto é que 3/4 até hoje da minha convivência lá foi durante o período noturno. E era um ambiente assim que a gente aprendia a gostar, porque era a gente, a equipe e a criança. Verdade. Então existia uma cumplicidade, uma coisa ali de discrição, né? Um ambiente que era diferente de trabalhar. E aí quando começou então a questão da presença dos pais, até assumo mesmo, no começo eu também tinha uma tendência a resistir a isso, né? Mas como assim, né? Vai interferir na hora da gente fazer o procedimento, na hora de examinar, na hora de fazer alguma coisa. Mas realmente, é como você falou, Márcia, acho que hoje que a gente chegou nesse ponto, eu não consigo mais ver diferença de retroceder. Eu acho que a gente tem que melhorar cada vez mais no sentido assim, de tornar o ambiente mais agradável para essa família. Sim. Tirar eles nunca mais. Porque realmente assim, a evolução da criança com a família do lado é completamente diferente. Até as falhas de extubação diminuíram, acredito, pela mãe estar do lado, pelo pai estar do lado. A incidência de abstinência, de delírio, tudo isso vai reduzir pelo simples fato da criança ter alguém que ela convive ali todos os dias, principalmente nas crianças pequenas abaixo de 1 ano, que é praticamente 50% da nossa população. Então, realmente, assim, essa questão foi um desafio, não dá para voltar atrás, concordo com você, né? Então, hoje a gente se adaptou assim e tem que ser assim,
E eu acho que o próximo passo agora é melhorar a hotelaria, digamos assim, melhorar o conforto das famílias ali dentro. Né? Eu acho que isso é essencial. Se a gente precisa, né? Não é? Eu acho, não, eu tenho certeza que melhorando isso, elas ficam... Porque, gente, vamos pensar, olha essas mães que estão no puerpério. Eu sinto a maior tristeza quando eu vejo. Sabe por quê? Tá ali toda... Né? Às vezes fizeram cesárea. Eu acho que precisa de uma atenção melhor na parte de hotelaria mesmo. E vai ter uma melhora, né? Amém. A gente precisa crer, né? Precisa crer que isso vai... Estamos na esperança aí, a mudança, né? gente. Vai a ter gente uma precisa mudança. acreditar na mudança, né? E tomara, né? Vamos fazer aí um apelo, né? Para que eles vejam dessa forma, melhorar o ambiente ali junto com o filho, que vai ficar para ele bom, para a criança também, melhor ainda mais, né? E o tempo, assim, de ficar junto ali da UTI ali, melhorou, não melhorou, Arnildo? Assim, eu quero dizer assim, os dias, Sim. não é? Melhora, diminui o tempo ali dentro da UTI. O tempo de permanência da criança, o tempo sim, de permanência. porque isso comprovadamente, né, na literatura até. Eu não consigo apontar nada que seja negativo nessa mudança do perfil da família ficar junto. Eu acho que tudo que a gente observou, mesmo sendo um ambiente menor, foi positivo. Todos os dados foram positivos. Assim, a gente sempre fala assim, né, que a rotatividade de funcionários é muito grande. Mas, assim, eu acho assim, com uma boa coordenação, a gente tem uma coordenadora excelente, para poder trazer isso para dentro da UTI, né, para melhorar ainda mais, né, esse convívio. Porque antigamente dizia assim, né, porque o funcionário era mais antigo, daí, né, a resistência. Hoje todo mundo já entendeu que a família tem que estar lá junto. Né? Então, essas pessoas que estão chegando, deixa junto, porque às vezes nos outros hospitais não tem. Então, se isso é uma história da UTI, então que continue, né? E até aproveitando esse gancho, né, Marcinha? Quando hoje, né, vocês são quantas que são mais... Muitas se aposentaram, Margarete, Toninha, né, muitas se aposentaram, Neide se aposentou. Quantas que ficaram nessa época mais antiga da UTI? A Wanda, a Ana Adélia e eu. Só nós três. A Cris. Não, e a Cris, não, assim, falando depois, das né? bem mais velhas, depois, né? É verdade. Porque daí a Cris, a Eliane e a Rosângela veio depois. Depois, é verdade. Né? Mas as mais antigas, vamos falar as velhinhas? As velhinhas. Wanda 29, Ana Adélia 28 e eu 26. A Wanda 29 anos. 29, ela quase... Tava 30 anos de UTI, ela quase que inaugurou, né? Inaugurou a UTI, olha só. E pensando, né, com essa rotatividade, que é um problema maior, em que sentido? De saúde pública mesmo, né? A questão da precarização de contratos de trabalho, né? É um problema muito maior. Mas que a UTI sempre vem tentando fixar as pessoas ali, vem trabalhando nesse sentido, e gente nova chegando. Como que você enxerga hoje esse acolhimento do pessoal que chega, né? Como integrar essa pessoa na equipe, mostrando o funcionamento, né, do processo? Como que você vê facilidades, dificuldades? Como a pessoa pode chegar para se sentir na família, né? Como que você vê isso? Bom, nós vamos falar assim que as pessoas mais antigas, elas têm que ter um olhar clínico. A gente fala assim que a gente precisa, olhando o olhar clínico, assim, fala, opa, vale a pena. Mas a gente não pode olhar e dizer assim, essa não vai dar, não dá para ficar julgando. Exato, não dá. E aí a gente fala assim, eu tô falando da minha noite, conto da outra noite, da noite. A gente precisa acolher. Tem que acolher, né, Marcinha? Tem que saber acolher. Porque, afinal de contas, eu lembro que elas são como você, Flávia, novas. Exato. Não, eu lembro quando eu entrei. Se eu não fosse acolhida, gente, eu teria saído pela porta de emergência, que nem tinha, né? Não tinha. Tem agora. Ainda foram lá, colocaram uma saída de emergência com escada. Detalhes, são detalhes. Então, precisa acolher. Se você conseguir acolher elas e mostrar, olha, esse caminho. Quem é muito acolhedora desse jeito para mostrar é a Cris. A Cris gosta de ensinar, de mostrar, tal. E aí eu já fico meio que olhando, observando. Mas a gente precisa acolher elas. Porque elas são novas, né? Com falhas. Todo mundo tem. Todo mundo. Mas não dá para julgar. Se nós não julgarmos nenhuma, vai dar certo. Porque com acolhimento, olha... Aí, mas vai ter aquela uma que vai falar assim, ó, eu não gostei. Porque a UTI você tem que gostar. Amar.
não é nem gostar, amar, falar assim, nossa, que delícia, nossa, que gostoso, nossa intercorrência, nós vencemos, né? Porque quando nós estamos num lugar crítico, a gente só quer vencer. A gente nunca quer perder, né? Sim. E quando a gente perde, tem uma pessoa que tem um costume que eu achei assim, eu não sei se é a doutora Luísa. Todo o processo que ela não consegue, e se tiver chovendo, eu peguei ela aí nesses meus 25 anos várias vezes. Lá fora, tomo um banho de chuva e volta. Então dá a impressão assim, eu estou descarregando toda aquela energia ruim e tal. Então cada um tem seu jeitinho, né? Cada um tem um jeitinho de voltar lá, chorar no canto. Quantas vezes nesses 25 anos, quase 26, eu chorei demais. Porque a gente não conseguiu. E o processo, ele é doloroso, ele é pesado, né? Um dia desse eu estava vendo um filósofo falando, nem lembro o nome dele, tá? Só ouvi ele falando. Que ele dizia assim sobre a metamorfose tá lá no casulo, é pesado, forte. Eu sempre falo isso para as mães, você acredita? Tem uma mãe lá que está lá faz muito tempo, que não vou falar o nome dela, que eu falo para ela do processo todos os dias que eu a vejo. Eu falo, o processo é dolorido, ele é pesado e dolorido. Só que quando começar a consertar, você vai fazer o quê? Não vai virar borboleta? E daí, depois que você virou borboleta? Você vai conseguir se adaptar com a borboleta? Vai ser tudo diferente também. Então, ou você perde nesse processo ou você ganha. Se você ganhar, você vai virar borboleta. E na borboleta, você vai ter que saber também lidar com a situação. Né? Então, ali dentro, se você não mostrar para quem está chegando que vai ter processo, que vai perder ou vai ganhar, tem uma que entrou junto conosco, essa mantinha, que toda vez que tinha morte, ela não gostava de estar lá. Pois ela teve uma sorte, gente, que nunca ela está junto. Mas e o dia que chegar? Sim. O dia que chegar, ela vai ter que lidar com isso. Então, tem gente que não consegue lidar com as perdas. Eu acho que é importante você falar da importância do acolhimento, né, Marcinha? Porque às vezes a pessoa entra não querendo, mas você acolhe e mostra o lado positivo da terapia intensiva, ela se apaixona, e muitas vezes quando é oferecido para ela um remanejamento, ela não quer ir. E isso eu já ouvi muitas vezes, né? Que é o acolhimento, claro que tem que ter dos dois lados, né? A pessoa ela tem que entrar com aquele perfil da proatividade, de querer aprender, de se submeter a passar pelos momentos difíceis, né? Mas, por outro lado, a equipe de enfermagem tem que acolher, a equipe médica tem que acolher, a equipe de fisioterapia tem que acolher para ela se sentir em casa e que esse processo de adaptação não seja um processo tão dolorido. Né? E aí vai ponderar, é realmente isso que eu quero ou não é realmente isso que eu quero? E se não for... Tudo bem, né? Para isso, e graças a Deus existem as preferências, né? Sim, você já imagina? Se todo mundo gostasse de maternidade. Eu não gosto de maternidade, gente, mas eu admiro quem gosta, porque através da maternidade os nenéns que não estiverem bem vai para nós, né, Arnildo? Se for de um outro serviço, vai para nós vamos cuidar com muito amor, né? Então cada um gosta de alguma coisa. Eu não consigo me imaginar longe de algo crítico. Então por isso que eu sofri muito falando que o ciclo ali ia fechar, porque eu gosto do negócio crítico, onde que eu vou... Engraçado que toda vez que acontece alguma coisa, alguma intercorrência, uma parada, cada um sabe o local que fica, né? A enfermeira, eu sempre, nos meus 25 anos, onde que a Márcia tá? Na medicação. Gente, não tem como, parece que é uma coisa assim... Instintivo, né? Eu lembro de uma história lá no HR, Arnildo, você vai lembrar da história das 3 crianças que você veio da tua casa, onde eu estava, na medicação. A Arnildo viu que eu quase ia cair naquele lugar. Era um quartinho muito pequeno, quase. Ele falou, Márcia, eu tropecei no fio e ia cair. Eu estava onde? Na medicação. Então, cada um sabe o seu lugar. Aquele um que fica do lado da enfermeira, aquele que fica auxiliando o médico. Cada um sabe, gente. Então, quando você gosta, você já sabe. Olha, pega isso, pega aquilo. Né? Pega o bambu, esse bambu tá errado. Fica aquele um que fica circulando, aquela um que já fica na medicação. Quantos que o senhor quer, doutor? É tudo tão gostoso, tão certinho, equilibrado, né? Organizado. Essa coisa de correria, né? Não é só se for realmente... Mas é muito difícil, né, Marcinha? Porque o ambiente, ele se controla, né? E as pessoas se acalmam nos piores momentos, né? Porque o que você quer fazer no final é que ali haja êxito. Sim. Né? Vai dar tudo certo. Mas você, ali, no profissional médico, você já sabe
Você é tão acostumado que você sabe como que cada um reage. O Arnildo vai falar baixo e você já sabe. Tem aquela uma que vai falar alto, tem aquela outra que vai se apavorar. E a gente sabe certinho quem que vai fazer, como que vai fazer. E tá tudo bem, porque você já conhece. É a família, né? Já se adapta. Por isso que você... É a família. Por isso que a gente precisa mostrar para quem tá entrando. Esse gosta disso. Eu lembro que um dia eu entrei, estava fazendo uma extra de manhã, e eu entrei com o celular aqui no bolso, ouvindo Bee Gees. A menina olhou e falou assim, Marcinha, o doutor vai brigar porque você está ouvindo música lá dentro. Não era um isolamento que precisava de nada de cuidados assim para manipular. Eu ia ter que colocar a minha roupa porque eu dar banho. Eu falei, imagina, ele ama música. Pode ser que não goste do Bee Gees, mas ele vai gostar de música. Ela, verdade? Eu falei, claro! Porque tem medo. Sim, né? não pode, né, Por gente? isso que você precisa pontuar. Aquilo ali, olha, pode ficar tranquilo, ele não vai... Olha, essa doutora é assim, assim... Meu, vai mostrando o caminho. Não, e Marcinha, acho que é um ponto, é o respeito, né? A gente Exatamente. precisa ter respeito entre as profissões, né, Arnildo? Isso inclui, estamos, né, medicina e enfermagem, mas também fisioterapia, quanto eles são importantes no processo, e é o respeito pelo papel de cada um, pela existência de cada um ali, pela importância mesmo no processo do cuidar que cada um exerce, Não dá né? para ir saindo falando mal do outro. Não dá. Ó, aquele que era residente, que virou médico, que era isso, não sei o que, não sei o que. Aquele que também... Dá uma chance, Sim. né? Porque tá novo ainda. Eu falo que vai amadurecer. Sim. E vai ficar bom. Você vai olhar e falar assim, puxa vida, aquele lá que eu falei que não era, hoje é. Né? Eu acho muito interessante. E dentro da UTI é a mesma coisa com os pais. Você fala, puxa vida, aquele pai tá dando trabalho, aquela mãe... Mas vamos começar a observar. Eu sempre falo assim, se fosse comigo, gente, vocês iam ter um trabalheiro... Porque eu ia querer fazer a mesma coisa. Então, se você colocar no lugar, tanto do profissional quanto de dentro ali, com a paciente, se fossem os meus netos, eu falo a mesma coisa. Então, vai dar tudo certo. Sim. Então, eu sempre falo, ouvir. Você conseguiu ouvir direito, faz as coisas certinhas no final. Né? Ouviu direito, executou, mesmo que você ache que naquilo lá não está certo, mas faça. Aí você vai ver se realmente era interessante. Então, as mudanças, às vezes, é muito ruim. Mas lá no final, você vai falar assim, não é que era verdade mesmo? Quantas coisas que mudou, gente, que a gente hoje olha e fala, realmente foi muito bom. Né? Pensando na família, né? Na criança, se vai mudar para melhorar, a gente se adapta. Sim, adaptar. Né? Adaptar. E muitas histórias boas e ruins, mas que todas elas... Um significado importante foi o cuidar, né? Cuidar com amor. Nessa questão do acolhimento, Márcia, que você falou que não dá para a gente ter as preferências, né? Realmente a gente, como ser humano, tende a olhar para certas pessoas e tentar enxergar nelas um potencial para aquilo que a gente quer que eles façam, né? Eu vou citar como exemplo, sem citar nomes também, né? Mas a questão dos médicos residentes. Eu já tive as duas situações. De eu perceber um residente durante a residência de pediatria e falar assim, olha, tomara que aquele escolha fazer UTI pediátrica e, no fim, escolheu. Acho que a gente vive essa situação atual, onde que realmente assim, é reconfortante saber que aquela pessoa que vinha se destacando durante a pediatria escolhe fazer UTI pediátrica. Mas teve alguns residentes que vou te falar a verdade, não me convenceram na primeira vez. Aí. Eu acho que até se ele estiver ouvindo, ele sabe de quem que eu estou falando. Assim, não convenceu mesmo, sabe? Assim, mas não tinha aquela mente engessada. Falei assim, não, mas vamos esperar para ver o que acontece. E hoje, essas pessoas são pessoas que eu quero trazer comigo de tamanha confiança que eu fui construindo ao longo do tempo. Porque mostraram respeito, mostraram hierarquia e mostraram uma vontade muito grande de aprender. Então, essa vontade de aprender, de melhorar, de construir, ela é essencial. Então, assim, por mais que naquele momento fosse uma pessoa que não impactasse tanto, saber que quer fazer UTI, mas se mostrou completamente diferente ao longo dos anos e são pessoas que a gente vai querer trazer para sempre por perto, porque, assim, o nosso legado está ali, né? Então, assim, o que a gente vai deixar são eles que vão continuar depois, né?
De repente é isso mesmo que eu gosto, de pensar que um dia eu deixei algum legado para alguma menina que entrou, um profissional que entrou e falou assim, foi com a Marcinha que eu aprendi. Então, se eu deixei algum legado, viu, gente, que hoje vocês olharam, né, lá para frente e falou assim, foi com ela que eu aprendi. Né? Eu deixo o mesmo legado para uma mãe, para um pai, para a criança, de que tudo vai dar certo. Vai dar certo se você faz com amor. E que às vezes a gente nem acredita que aquele ser humano pode ter tamanha, né? Falar assim, nossa, gente, como que ele melhorou como pessoa, né, Arnildo? Falando assim, nossa, eu não dei nada por ele e hoje ele superou o mestre. Não é? Supera o mestre. Sim. Que bom que a gente vai deixar isso, né? Esse legado. E do jeito que a Celiane um dia deixou um legado para mim, de que a gente precisa cuidar mais da família. Olha, você vê, que engraçado, né? Ela falou isso de uma maneira que dava a impressão que ela já sabia que um dia nós íamos ter que inserir a família junto. Porque ela falava muito da família. Que legal. Né? Que legal. Isso eu lembro com muito amor no meu coração mesmo dela. Né? Deixou um legado e eu quero deixar esse legado para alguém quando voltar. Né? Se alguém, por um acaso, né, fizer com amor, faça para a família, porque ela vai ter momentos que ela vai entender que aquele profissional que estava ali, ela estendeu a mão, acolheu, ajudou, porque só quem vive, por isso eu falo, gente, só quem vive uma situação assim para saber como importante é. Eu tive em 2014, nessa mesma época que eu fiquei doente, meu filho colocou o pezinho dele, ele tinha 9 anos de idade, colocou o pezinho na moto e ele, praticamente a parte de calcanhar, ele quase perdeu. Doutor da cirurgia infantil, doutor Ricardo, ele foi excelente. Eu fiquei nesse hospital infantil 14 dias. 14 dias. Quando foi no 12º dia, ele teve que reabordar. E eu lembro que tinha uma funcionária. Gente, ela se aposentou, eu não fui lá agradecer. Ela levou um chazinho de cidreira. Gente, aquele chazinho de cidreira foi como se ele estivesse falando assim para mim, assim, ó, tudo vai ficar bem. Ela chegou no meio da noite, ela ligou a luzinha e colocou assim e falou assim, Márcia, toma esse chazinho. Ele vai acalmar você e foi feito com muito amor. Eu tomei aquele chá. Gente, eu acordei no outro dia 9 horas. Falei, gente, o mundo tá indo lá fora, todo mundo, as crianças tudo acordado e meu filho tá aqui ainda, né? Graças a Deus, teve alguém que olhou de um olhar diferente, gente. Quantas mães que ali dentro, de repente, tá precisando de um chazinho desse? Não subestime os pequenos gestos. Exatamente. Né? Jamais. São gestos pequenos que fez toda a diferença. Então, para as pessoas que estão chegando agora, isso que eu quero deixar hoje. Para as pessoas que estão chegando dentro da UTI, por favor, gestos pequenos interferem demais para o melhor. Não se subestime, por favor. Que você fale hoje que eu fiz algo que para o teu colega, de repente, não foi nada, mas olha... Impactou. Vai impactar. Faça isso com todo amor, que vai impactar mesmo na vida da família. Nós estamos lá por ele e para eles. Sim. Né, gente? Faça gestos assim, desse jeito, que vai ser, como fez diferença para mim, vai fazer para qualquer mãe. Né? Bem. Bom, Márcia, a gente, de uns episódios para cá, nós optamos por fazer uma espécie de um quiz. Você vai lembrar do programa de entrevista da Maria Gabriela, que normalmente ela fazia essas perguntas de resposta rápida, né? Sim. Então, algumas são perguntas, outras são algumas frases que a gente acabou separando aqui para que você comentasse e respondesse do que você acha melhor. Então, eu vou começar por uma frase. Uma frase não, uma sentença. Passamos e recebemos plantões. Copiamos, checamos e administramos medicações. Carrinho e gavetas conferidas, materiais testados, onde esquecemos a espiritualidade. Onde que nós esquecemos a espiritualidade? Porque parece que nosso dia a dia fica tão técnico e onde é que a gente deixou de acreditar naquilo que
a ciência e a evidência não conseguem nos provar? Nós deixamos quando a gente se perde dentro da nossa casa. A gente não consegue levar a espiritualidade para lugar nenhum. Se você conseguir dentro da tua casa, eu acho assim, já que nós somos famílias lá, a família tem que estar aqui, lá dentro do hospital. O Arnildo vai lembrar de um dia que eu chamei ele, Flávio, você não estava. Eu falei, Arnildo, a gente tem essa mania de a gente orar antes da gente começar. Espiritualidade tem que estar dentro do teu coração, da tua alma, todos os dias. A medicação, o carrinho, o curativo. Mas em tudo isso tem que envolver a espiritualidade. Isso é para todos os profissionais, né? A gente fala, mas é para Todos. todos. É a equipe multiprofissional. Todos. Para quem trabalha nesses ambientes, é essencial para a sobrevivência, né, Marci? Muito. Né? Coloque Deus na frente de tudo que você for fazer. E você sabe que eu tenho uma mania bem legal, que eu já falei isso para Rosângela uma vez. Rosângela, toda vez que eu subo nessa escada, antes de eu abrir aquela porta de emergência, eu ponho a mão e digo assim, Deus, o Senhor vem conosco. Nada que for sair fora do controle, o Senhor, por favor, esteja. São decisões, tanto para nós, da enfermagem, quanto para fisioterapia, quanto da medicina. Por favor, esteja conosco. Olha, tem sido muito agradável ver que Deus está ali presente conosco o tempo todo, né? E vai fazer diferença em qualquer lugar que nós estivermos. Pode ser dentro da UTI, lá fora, na pediatria, pode ser dentro da UTI adulto, não sei, independente. Deus ele vai sempre estar junto conosco, né? Com certeza. Aí uma outra frase. Quanto mais tempo faço isso, mais forte eu fico. Verdade ou mito? Verdade. Com toda certeza eu falo. Verdade. Gente, por favor, não é mito. Cada vez que você se achegue mais ainda a Deus, mais Ele vai te moldar. E o processo ele pode ser doloroso, mas quando você leva junto com você para qualquer lugar que você está, Ele é o centro de tudo. Né? E leva Deus junto para cuidar, leva Deus junto quando você vai pegar uma veia, um acesso, leva Deus junto quando você não consegue responder para a mãe ali, ó, o que você acha? Você fala assim, espera só um pouquinho, vai lá, busca uma resposta de Deus, você vai voltar, né? Sim. Uma palavra boa. É tudo. Deus é tudo. Essa terceira eu sou meio suspeito, mas eu vou perguntar, né? Cuido de crianças graves há muito tempo e já me acostumei com as perdas. Verdade ou mito? Mito. Muito. Mito. Todas as crianças são únicas e é diferente. Todas. Gente, nesses 20, quase 26, eu vou dizer para você que cada criança, cada detalhe que teve ali dentro, cada coisa que aconteceu, né, cada perda, é mito. Ixi, sempre mito. Não escolhemos bebês e crianças que cuidamos, porque vez ou outra eles nos escolhem. É verdade. Ai, gente, eu falo com muita emoção, gente. Eu falo com muita emoção, eles nos escolhem. E eu vou terminar de falar isso daqui chorando. Ai, que fofa. Teve um paciente que ele não ficou conosco, né? Papai do Céu quis levar. Mas eu ainda vou até contar um segredo aqui, Arnildo. Essa mãe pediu para mim assim, ele podia comer tudo. Estava liberado. Estava lá no HE. Ele dizia assim, eu preciso, tia, de um danoninho. Todo meu plantão levava o danoninho. Essa criança tinha câncer, né? Foi transferido para o ICL. Não conseguiu, não resistiu e veio a falecer. Mas ele dizia assim, a minha tia pretinha, cadê a minha tia pretinha? E todas as vezes que tinha que fazer o rodízio, eu tentava burlir o negócio para pegar pra ele. ficar com ele. E eu burlia. Eu dava aquela, né? Posso ficar com ele? Pode, já que você tá aí chorando, né? E eu falava quase chorando assim. E eu consegui. Só que o Papai do Céu não quis deixar ele conosco. Hoje, gente, eu continuo conversando com a mãe e ele teve um irmãozinho e tá da mesma idade quando ele foi. Então, meu carinho por ele é igual como se fosse do irmão. Né?
Então, é isso daí. Nós somos chorando mesmo, né? Chorar faz bem. Eu sabia que isso ia acontecer. Do choro. É inevitável. Sim, sabe que nessa história de que dessas crianças que nos escolhem, né, de uma forma ou de outra, e que não permanecem aqui, realmente a história não acaba, né? Não. Também, a Flávia sabe disso, também existem alguns casos de que mesmo depois disso a gente mantém contato com as famílias. Sim. A gente conversa com as famílias. É saudável, né, É Arnilda? saudável. É saudável. Eu não sei se é para saudável para nós, né? Eu acho que dá a impressão que é para nós, porque parece que a vida deles continua e a nós fica a lembrança, né? Sim. E de vez em quando ela manda uma fotinha junto com a tia Pretinha. Ela ainda coloca assim, ó, a tia Pretinha tá aí? Ai, que Com a foto. Daí eu Uhum. falo assim, a tia Pretinha tá aqui, né? E é uma menina tão jovem. Daí eu falei assim, dava pra ser minha filha. Aham. E ele me escolheu. Como os outros também me escolheram, né? Mas você fica olhando assim e fala, menino, um amor assim que a gente sente, Sim. né? É muito legal. Tem pessoas que não conseguem não sentir isso, gente, e trabalha lá dentro. Mas tem pessoas que é um pouco mais sensível. Uhum. Eu falo que tem pessoas lá que faz tanto tempo que está lá dentro, ela consegue não absorver isso. E que bom! Não é porque ela é ruim. Não. É Não. mecanismos de defesa, né? Que a gente às vezes tem que desenvolver, né? Dependendo da pessoa. E tá tudo bem Faz também. parte, E faz é. parte, né? Meu marido fala assim que eu sou manteiga derretida. Mas tudo bem, pode ser manteiga derretida aqui. Quando eu fui vó, gente, de duas lindezas, eu fiquei pior. Daí eu fico lá tentando achar, gente, vocês vão me escolher? E não é, eles escolhem a gente mesmo, né? Cadê a tia Pretinha? Isso aqui vai ficar na minha memória. Sim. Essa outra pergunta aqui, Márcia, eu acabei mantendo ela porque, na verdade, eu não sei a resposta. E, sim, sempre achei que você poderia ser uma pessoa que não que me desse essa resposta, mas que comentasse. De repente, a criança se foi. Por que doeu tanto? Doeu porque ela te escolheu. Porque se ela não tivesse te escolhido, não ia doer. Acabei de falar aqui, né? Quando nós somos escolhidos por ela, dói. Mas eu ainda vou falar uma para você, Arnildo, como um dia eu falei. Acho que a Flávia sabe sim, porque você deve ter falado num livro que eu ainda até dei para Arnildo. Esses livros assim que a gente fica Sim, do fundo do poço, que a gente fica lá. Então, às vezes, quando a gente dói, é porque a gente está lá mas, de alguma forma, lá dentro do fundo do poço, nós vamos ter que trabalhar isso. Então, por isso que dói. Né? Ele nos escolheu e a gente permaneceu lá. De vez em quando, a gente sobe. A gente desce. Sim. Quando a gente está na tristeza de a gente lembrar, a gente desce. Quando a gente dá uma erguida porque precisa dos outros que vão vir, a gente dá uma subida. Sim. Né? Hoje eu chorei por conta dele, mas eu sei que lá tem outros, João, Maria, José, e, né? Que vai lá, mas dói mesmo. Porque eles nos escolheram. Né? São coisas que a gente não consegue explicar, né? Porque realmente, assim, não são filhos, não são parentes, não são... Mas, assim, é diferente, né? De alguma forma, assim, parece que é uma perda que não se repara, né? A gente repara tentando ser melhor para os outros que vão vir depois. Mas aquilo fica, né? Fica. Mas creia, Arnildo, que você reparando nos outros vai fazer uma família muito feliz. Muito feliz. Com certeza. Né? E a gente fica olhando para os nossos filhos assim, pensando, meu Deus, podia ser, né? A gente não pode esquecer de que lá é diferente, mas que esse amor e esse choro e fica mesmo contido, né? Mas a gente vai lá no secreto, lá dá uma choradinha, né, Arnildo? Volta de novo. E tá tudo bem também, né? Tudo sob controle. Bom, essa outra, para ficar um pouco mais leve aqui, e também foi eu que escrevi, tendo uma lembrança de quando eu comecei como residente da UTI, não ainda como residente R3, mas como o R2 que passa pela UTI, isso em 2002. Então, assim, a colocação era assim, residente começando na UTI pediátrica, primeira vez. O que dá mais medo? Não conseguir entubar, não conseguir passar um catéter ou deixar o bebê da Márcia toda desarrumado? Ai, desculpa, gente. Eu acho que é tudo junto, né?
Ó, Deixar desarrumado é meio grave, né, Marcinha? muito grave. Que eu- Gente, era grave. E olha, que eu não era... Tinha um residente que ele era da cirurgia. Ele dizia assim, minha mãe chama Márcia. Quando eu descobri que você também chama Márcia, eu falei, tô perdido. E eu fiquei pensando assim, gente, será que eu sou ruim mesmo? Mas não é, eu gostava de organização, né? De deixar o paciente... Gente, olha, a coisa mais deliciosa é você fazer o cabelinho dele ficar perfeito. Porque a mãe e o pai, eles vão olhar isso. Ah, com Né? certeza. Como que está essa roupa de cama? Como que ele está, o rostinho dele Arrumadinho, né? arrumadinho. Quem é que não quer ver o filho arrumadinho? Com certeza. Não é? E em relação à intubação, gente, quantas brincadeiras a gente fez com os residentes? Quantos minutos você vai gastar? Tô marcando aqui, ó. E a gente fazia isso. Mas eu acho que é grave, hein? Arrumar, deixar desarrumado a minha cama. Você falou do cabelo, me lembrei da Margarete, né? Quanto que a Margarete deixava as crianças tudo penteadinha, com trança. Mas você sabe por quê? Além disso tudo que você falou, Flávia, dentro da UTI, gente, só para vocês saberem, que dentro da UTI, além de você ser uma profissional da saúde, tem pessoas que fazem outras coisas lá fora. A Margarete, ela é cabeleireira. Sim. E ela cortava o cabelo. Ó, tá muito grande. Mãe, posso? Pode. Fazia aqueles cortes bons, cortes bons. Já tivemos podólogos, não é? Sim. Então, gente, quantas pessoas, além de ser profissional da saúde, faz outras coisas? E ali a gente vai dando umas, né? Vai aplicando. Vai aplicando. E aí, por fim, Márcia, assim, para a gente fechar esse quiz, né? Até para você falar sobre os seus projetos. Então, onde encontrar a Márcia atualmente? Terra ou ar? Os dois, gente. Tem dias que é uma delícia ficar no ar. Porque gente, eu tirei uma foto no dia... uns 2 meses atrás. Aqui tava frio, aquele dia era junho. Acho que 13 de junho, tava frio. Quando nós subimos, aquele sol maravilhoso, aquelas nuvens brancas, deixou meu coração muito feliz. Porque lá dentro também tinha uma criança. Minha primeira remoção foi de um bebê de 2 meses. Eu falei, por isso que eu falo, Deus, o Senhor é muito bom comigo, né? Olha lá, você me deu uma criança para eu cuidar. Foi a coisa mais deliciosa. Mas é encontrado terra e ar, gente, porque eu amo tanto estar ali, num lugar crítico, quanto estar lá em cima também, crítico. Então, é você ir buscar. Gente, eu acho que quando eu achei que eu ia parar, não parei. Tô lá estudando de novo. Meu marido fala... Dá pra você parar um pouquinho? Eu falei, eu tô terminando o curso de socorrista. Eu falei, gente, por que eu tô fazendo tanta coisa? Porque a gente precisa... Porque vai aposentar, não pode, né, Marcinha? Eu posso até me aposentar ali dentro do hospital, mas lá fora vocês vão me encontrar, gente. Né? Sei lá, dentro de uma ambulância, lá em cima, no alto. Tô lá, gente, hoje eu estou voando, vocês vão me ver. Né? E tá tudo bem também, né? Graças a Deus, a gente tá aí para cuidar e... Um dia alguém vai cuidar de mim também. Nem que eu estiver velhinha, os meus filhos. Eu sempre falo isso para eles. Quero estar velhinha e ser cuidada como eu sempre cuidei dos outros, hein? Com certeza. Quem sempre fala isso assim, vou sentir uma saudade, é a Rosângela. Ela fala, amiga do céu, só fala desse jeito. Mas voa, amiga, voa. Literalmente voa. Sim. Gente, não é porque você tem 52 anos que você tem que olhar e falar assim, parei. Não. Imagina, conhecimento nunca é demais. Olha que tô na frente de 2, gente. O tempo todo estudando, né? Isso é uma satisfação, gente. Esse choro aqui é uma satisfação mesmo. Tá na terra e no ar, independente, eu vou estar ali para cuidar e fazer as pessoas também pensar assim, nossa, eu poderia fazer isso também, né? Inclusive, tem 2 lá dentro da UTI que já falou, eu quero fazer esse curso, Márcia. Vou ficar lá no céu. Eu falei, vamos fazer. Exatamente. Né? Marcinha, assim, esse episódio é importante, né, para quem nos ouve, porque são 25 anos, né? Dentro da terapia intensiva pediátrica, já viu muitas famílias, muitas crianças, já acolheu muitos profissionais, né? Já viu muita coisa acontecer. E é uma história de vida, né? E compartilhar esse olhar além da técnica,
a questão da humanização, de como a gente manter acesa a paixão pela nossa profissão, que apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades que a gente sabe que existe, e não são poucas, né? Mas a gente quer olhar pelo lado bom sempre, né? Lutando pelos nossos direitos, sempre, mas nunca deixando de lado esse momento, esse dom encantador, né? Que é o cuidar, que é uma coisa que a gente faz lá no momento mais difícil das crianças, de forma interdisciplinar, né, desenvolvendo comunicação, desenvolvendo apoio multiprofissional. Isso não é para todo mundo, né? Isso é para poucos, e se vocês que nos ouvem trabalham em UTI pediátrica, você foi escolhido para estar ali. Né? É isso mesmo. Não é que não se sinta assim, nossa, eu tô perdido. Não, se é isso mesmo que você quer, vai. UTI pediátrica, UTI neonatal, que tem essas outras particularidades, mas que é o nosso agradecimento, né, Arnildo? A gente pensou, não, a Marcinha tem muita história para contar, né, e vem representando uma categoria que está lá há muito tempo, representando jovens que estão iniciando, pessoas que já estão ficando antigas de casa, né? E isso é muito gostoso. No meio, né? Tá no meio do percurso ali. E a nossa gratidão mesmo por ter aceitado esse momento, né? Por um momento que a gente sabe que foi difícil para você, esse momento de transição, e tá aqui com a gente conversando sobre a sua trajetória. Para mim foi um presente quando vocês falaram. Eu falei assim, gente, acho que é minha oportunidade de falar um pouco de nós. Ainda falei isso para a Anadélia. Falar um pouco de nós, né? Eu vou estar falando de mim, mas de nós, né? De toda a diferença que nós fizemos ali dentro. Nós tivemos histórias ali dentro. Um dia nós choramos, outro dia nós rimos, mas são histórias. E eu fico muito feliz de vocês terem me convidado, né? Contado um pouquinho. Lógico, tem tanta coisa que a gente poderia estar aqui falando. E eu ia estar chorando ou rindo, mas eu fico feliz de ter contribuído, né, falando de dentro o que é o acolhimento dentro da UTI. Como que faz diferença, a gente precisa ser humano. E vou deixar última fala, né? Ouça de verdade. Você precisa ouvir. Gente, eu demorei muito tempo para eu aprender que ouvir. Isso quem me ensinou foi o meu marido. Primeiro você tem que ouvir. Depois você consegue entender aquilo que você vai fazer ou não vai fazer. Vai ficar bom para você ou não vai ser bom. Então ouça, gente. Ouça. O ouvir assim faz total diferença. A mãe precisa ser ouvida. O outro profissional que está do teu lado, quando está dizendo para você, não faça isso, está errado, ouça. Né? Porque não dá para tomar conclusões se você não ouvir o outro. Né? E é isso, gente. Né? Eu faço das palavras da Flávia as minhas, Márcia, e realmente, assim, para mim, eu reforço o respeito construído ao longo de todo esse tempo. Você sabe que para mim nunca existiu diferença entre as profissões, né? A gente sempre trabalhou como no sentido de uma equipe, né? E trabalhar com profissionais como você, especificamente como você, me reforçou mais ainda essa necessidade do multiprofissionalismo, do respeitar a opinião, de quantas vezes, né, daquela impressão que você tinha da criança que não estava bem, e a gente vai lá e realmente não está bem. Essa aqui acho que vai melhorar, e realmente melhorava, né? Porque tudo isso cai nessa questão do saber ouvir, do saber respeitar, do trabalhar no conceito multiprofissional, né? E realmente, assim, a gente está num ambiente difícil, numa profissão difícil, né? Num setor difícil, né? No sentido assim, não da UTI e do HU, mas das UTIs pediátricas de modo geral, um momento, né? difícil da saúde, né? E até quando hoje a gente estava pensando no que colocar como tema dessa entrevista, a gente sempre tem aquela noção de que a gente às vezes está aqui para salvar o mundo. A gente nunca vai conseguir salvar o mundo, mas eu acho que pequenos gestos que a gente faz hoje pode salvar o mundo de alguém. É verdade. Pode salvar o mundo de uma criança, o mundo de uma família. E eu acho que você me ensinou isso ao longo dessas 2 décadas, pouco mais de 2 décadas, que pequenos gestos podem fazer muita diferença para uma criança e pode fazer muita diferença para uma família. Então fica o meu agradecimento, o meu respeito e de forma assim como se fosse um memorial mesmo que a gente presta para você por ter contribuído tanto para o nosso serviço ao longo desse tempo. Muito obrigada. Quando eu falei assim, eu vou lá fazer uma gravação, teve uma pessoa que falou assim,
que coisa linda. Eles te chamaram, Márcia. Nossa, doutor Arnildo e a Flávia. Eu falei assim, para você ver que para mim eles são como se fossem filhos, porque eu estive ali dentro, eu vi eles crescerem. Né? Eu não me sinto diferente das meninas que não estão aqui. Mas você representa elas. Eu estou representando elas. Mas eu fico lisonjeada porque Arnildo, uma enciclopédia humana. Ambulante, como você diz, né, Flávia? Nossa Senhora. E a Flávia, a fala dela, a voz dela, isso agrada o coração da gente, viu? Aliás, os dois, né? Nunca vi uma intercorrência, o Arnildo gritar com alguém, ou você. Falei, gente, os dois estão juntos fazendo um plantão. Ai, que calmaria. É muito bom. Então, eu fico muito feliz que vocês sentem tudo isso, né? E é recíproco. Né? Mesmo eu não estando mais lá, fazendo o que eu sempre fiz dentro da UTI, eu estou do lado, Arnildo, né, Flávia? O dia que precisarem de mim, pode contar comigo. Continuo lá, né? Só que de um outro lugar, fazendo o meu legado lá, estendendo um pouquinho lá, né? Tem as mães que precisam de mim também. Sim, com certeza. Né? Eu estou à inteira disposição de vocês, então, tá obrigada. bom? E ó, gente, se inscrevam no nosso canal, Marcinha. Tem gente que assiste e não se inscreve. Se inscrevam no nosso canal, curte o nosso episódio. Isso mesmo, né? Gente. Segue a gente no Spotify, coloca 5 estrelas. Isso não, mesmo. Gente, fica difícil manter isso aqui se vocês, né, não mostram, não marcam a gente. Enfim, continuem próximos de nós, porque isso aqui só tende a melhorar. E é isso. Mesmo. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.